Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conduta EDC. Meu nome é Gilson e 2024 chegou e chegou com tudo. A gente tem aí em vista várias incertezas políticas, a gente tem calamidades acontecendo, desastres ambientais, não bastassem as guerras ao redor do mundo e muita incerteza também quanto à parte financeira. E 2024 promete ser mais um daqueles anos, um ano bastante complicado, cheio de incertezas, como eu disse. E pensando nisso, a gente como entusiasta do EDC, eu, você que está aí do outro lado, a gente que é entusiasta da ferramentaria, da preparação dos kits, né, que a gente faz para estar sempre preparado para as coisas, acho que a gente também tem que estar preparado para todos esses eventos que prometem acontecer aí, não só no ano de 2024, acho que isso daí também pode se alongar mais ainda para além de 2024. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês 5 coisas que você precisa saber para sobreviver a 2024. Então bora lá. Mas antes de começar, já peço para você deixar o like e se inscrever aqui embaixo e já deixa nos comentários ao longo dos pontos que eu for colocando o que vocês acham e o que vocês também teriam aí de ideias para acrescentar, porque aqui no vídeo eu só vou colocar 5 sugestões e não só eu, como todo mundo que acompanha aqui vão ler os comentários e a gente vai tendo cada vez mais e mais ideias e isso vai ajudando um ao outro com certeza. Então vamos lá para a dica número 1, galera. Se preparem para eventos climáticos. 2024 promete estar recheado de eventos climáticos acontecendo ao redor do mundo, porém não se engane, o Brasil está livre de diversos eventos como terremotos, furacões, nevascas, maremotos, enfim, coisas desse tipo. Porém, a gente ainda assim tem os nossos típicos eventos climáticos, principalmente nessa época do ano. Verão, chuvas muito fortes, deslizamentos, alagamentos. Então a gente precisa estar preparado para eventos climáticos, sejam eles extremos ou não. E com esses casos bastante frequentes de chuvas, ventanias que arrancam telha das casas, ou seja, se você mora ou conhece quem mora perto de regiões de risco, alerte a pessoa sobre isso ou você mesmo se prepare para possíveis danos. Pense na necessidade de uma cisterna d'água, pois em muitos casos de enchentes e alagamentos, o abastecimento de água fica comprometido, então você vai precisar ter um sistema paralelo de abastecimento da sua água ou até mesmo algum estoque prévio de água. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro acontece muito, sempre nessa época do ano, no verão, no auge do verão, algum problema surge de contaminação na água. Não precisa ter tido nenhuma chuva nem nada disso, onde a gente precisa sair correndo para os mercados para comprar a garrafa d'água mineral, ou seja, já sabendo disso você já pode até se antecipar, porque obviamente muitos dos mercados se aproveitando dessa situação, nesse período eles aumentam os preços, então você se antecipando a isso, além de tudo você está protegendo um pouco do seu dinheiro. E se você mora em região de risco, considere sair de casa antes de fortes chuvas, vá para a casa de um amigo ou de um parente, leve documentos importantes junto e tenha sempre em mãos uma mochila de fuga, conhecida como BOB, com itens que te sirvam nas primeiras 72 horas, passando por roupa, alguns alimentos, barras de cereais podem ser uma boa opção para te auxiliar aí nessas primeiras horas, ou comidas enlatadas, coisas desse tipo que sejam de fácil consumo, que você consiga se alimentar, e também água, né, de reserva, coisa desse tipo que consiga te manter por pelo menos por aproximadamente 72 horas se você precisar fazer algum deslocamento ou até mesmo ficar em ambientes onde as prefeituras separam e reservam para acolher as pessoas que estão nessa situação de perigo. E obviamente a gente que é aqui de um canal que fala bastante sobre montagem de kit EDC, tenha o seu kit EDC montado, um kit EDC separado, preparado, maior, com mais utensílios que você possa acreditar que vai precisar por conta de uma situação mais complicada como essa citada. Lembrando que lanterna, power bank, lâminas, multitool seriam itens indispensáveis nessa situação. Imagina você estar com seu celular e tá sem bateria e não ter onde carregar. Imagina num ambiente, seja na rua, seja numa quadra, num abrigo, você não tendo eletricidade, como passou Teresópolis diversas horas, até dias sem eletricidade em algumas regiões, num desses tantos deslizamentos que acontecem por lá, que a pessoa não tinha onde carregar um celular, ou seja, ela fica ali praticamente incomunicável hoje em dia se não tiver um celular. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre montagem de kit EDC, tem uma playlist aqui no canal só de montagem de kits EDC, eu vou deixar essa playlist aí na descrição para vocês. Dica número 2, galera, saiba pelo menos o básico sobre primeiros socorros. Antigamente a gente tinha dentro dos carros sempre algum kit de primeiros socorros básico
mesmo montado. Hoje em dia nem mais isso a gente tem, né? Não tem mais a obrigatoriedade de andar com kits primeiros socorros nos carros, o que eu acho que, não que eu acho que tenha que ser obrigado por conta de fiscalização, não acho que ninguém tem que fiscalizar isso, eu acho que tem que partir da própria pessoa, porque realmente é uma coisa que eu acho que é útil nas situações mais inesperadas. Então tenha com você kits pré-montados com itens simples, mas podem te auxiliar muito na hora que for necessário. Remédio de seu uso tradicional, remédio controlado, rever validades, né, desses medicamentos, porque às vezes a gente bota lá e fica tanto tempo, eu mesmo tenho que refazer o meu para ver se não tem nada lá já fora da validade. Curativos, bandagens, torniquete, luvas, band-aid, soro para limpeza, etc. Ou seja, o que você imaginar que possa ser útil para você, principalmente na parte de medicamentos, que são coisas muito pessoais, eu acredito que você deva acrescentar. E você ainda pode buscar por treinamento aí na sua cidade. Vá até o corpo de bombeiro, pesquise, pergunte. Pode ser que lá eles tenham algum tipo de treinamento para oferecer para a população. E também cursos reconhecidos divulgados na internet. No próprio Instagram você vê diversos cursos, como o próprio pessoal da Kiron Treinamentos, e que eu acredito que pode ser um auxílio aí para vocês. Se você também tiver dúvida sobre montagem de kit primeiros socorros, tem vários vídeos, busquem aí e o link vai ficar também na descrição. Dica número 3, galera: aprenda e desenvolva cada vez mais habilidades manuais. Hoje a galera tá tão focada na internet, tão focada nos computadores, os trabalhos atuais também estão muito voltados para isso, que a gente acaba deixando de lado um pouco dessas tarefas manuais que antigamente eram tanto feitas, né? Hoje, por exemplo, se a gente precisar trocar uma torneira, a gente está chamando um encanador, um bombeiro hidráulico, alguma coisa do tipo, só para fazer uma simples troca de torneira. Então, aprender algumas habilidades manuais, elas te servem até mesmo como um desenvolvimento pessoal e ainda vão te livrar de gastar uma grana com coisas desnecessárias. Começando pelas pequenas coisas e se desenvolvendo cada vez mais. Essas tarefas simples do dia a dia podem te livrar, além de tudo, de profissionais que se aproveitam quando percebem que você é leigo por completo no assunto. Para isso, faça alguns pequenos projetos que você possa exercitar, como marcenaria, alvenaria, mecânica, curso básico de eletricidade, coisas que além de tudo também possam te servir como um hobby. Desenvolva também as suas habilidades na natureza sempre que possível. Faça alguma trilha, algum camping, trilhas a pé, trilhas de bicicleta, trilhas com seu carro. Vá um pouquinho mais para a natureza, um pouquinho mais para o mato, porque acaba que lá a gente consegue desenvolver um pouco mais das nossas habilidades manuais voltadas para esse tipo de situação, principalmente situações de sobrevivência. Dica número 4, galera: alimento. Tenham alimentos que te façam fugir das sazonalidades. Por exemplo, diretamente ligada à primeira dica, que está falando aí de eventos climáticos naturais, grandes chuvas nesse período de verão, a gente também tem uma afetação nas plantações, ou seja, o que tende a acontecer? O preço dos grãos subirem. Eu não estou querendo dizer aqui que de uma hora para outra você tenha que estocar grandes volumes de alimentos na sua casa, grande volume de grão, mas começa a pensar sobre isso e começa a entender o ciclo tanto natural das coisas acontecerem, como um pouquinho do ciclo também de como acontece nas plantações. A gente vai ter períodos tanto de grandes chuvas que prejudicam algumas plantações, também como períodos de seca que a gente passou, por exemplo, entre o ano de 2020 e 2021, que também fez com que um pouco do preço dos grãos tivessem subido por conta dessa sazonalidade, por conta desse evento climático que prejudicam aí as plantações. Então, se a gente tiver pelo menos um pouco da nossa necessidade primária suprida, a gente consegue também fugir dessa sazonalidade de preços, consegue fugir dessa alta momentânea que sempre acontece. É normal, isso é natural dentro dos mercados, né? A gente nunca o mercado segura um mercado, você vai lá onde você vai lá fazer suas compras. Não estou falando aqui de mercado financeiro, embora esteja completamente ligado, mas vamos falar aqui da ponta final. Um mercado, ele nunca segura para ele o preço do aumento que vai ser repassado, que vem do produtor até ele. Ele repassa isso para o comprador, para o consumidor final. Então, se a gente estiver preparado nesse sentido, a gente consegue novamente ter economia de grana. Repararam que a parte de economia de grana também está sempre um pouquinho ligada desde o primeiro tópico, desde a primeira dica? Então, embora o Brasil seja um grande provedor mundial, muito se fala de possíveis crises envolvendo alimentos. Ele pode até não faltar, mas certamente terá seu
seu preço muito aumentado. Então considere fazer uma pequena reserva de grãos, como arroz, feijão, que mais sofrem altas em períodos de crise. Reserva aí também algumas massas liofilizados, além de enlatados. Busque por itens básicos na higiene pessoal. Faça um pequeno estoque de sabonete. Faça aí um pequeno estoque de sabonete, papel higiênico, produtos de limpeza. Pense aí também sobre o quesito água, galera. Como eu disse lá na dica 1, a gente tem eventos climáticos que afetam diretamente, então a água está também ligada aí a essa sazonalidade de preço. Então, se você puder incluir aí na sua composição de uma pequena reserva de estoque de alimentos, se você puder incluir a água, também vai ser bastante interessante. Ah, Gilson, mas eu não tenho espaço na minha casa para fazer isso. Cara, busca um espaço aí na casa do pai de vocês, né? Às vezes você tá aí já com a sua família na sua casa, seus filhos, sua mulher, não tem tanto espaço que sobre assim para você fazer. Faz o pequeno, começa com base. Mas às vezes na casa do pai da gente tem um espaço, por exemplo, na casa do meu pai tem um espaço maior do que tem no meu apartamento hoje, então eu consigo deslocar um pouco disso lá para casa dele também. E não liga se te acharem meio doido não, sabe por quê? Eles já passaram, a gente mesmo já passou, a galera aí que tem 40 anos, eu aqui tô com mais de 40, acredito que a maior parte do público aqui também, a galera mais velha, a gente já passou por isso lá na década de 80 e 90, a gente viu muita alta e baixa de preço de uma hora para outra, os preços mudavam de um dia para o outro, então quem recebia o salário tinha que correr para o mercado para gastar todo ele, porque se deixasse para depois já mudava muito o valor e o teu dinheiro perdia completamente valor. Então não liga se te acharem meio doido de início, pois provavelmente eles vão se lembrar também dessa época onde eles já eram bastante adultos e a gente ainda era criança, adolescente. Se a gente já percebia isso, eles obviamente estavam vivenciando isso na pele, né? Então a gente obviamente pode imaginar, eles vão pensar que a gente é meio doido, mas não. No final das contas, muito provavelmente eles vão se recordar dessa época. E vamos lá para a dica número 5, última dica, galera. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, aproveita para curtir, se inscrever no canal caso tenha gostado aí das sugestões e já vai deixando aí nos comentários a opinião de vocês e mais sugestões ainda para a gente dar uma lida depois e poder debater esse assunto aí junto com vocês. Gere uma renda extra e mantenha uma reserva de emergência. Aprenda a fazer dinheiro de mais formas e não somente do seu trabalho tradicional. Você aí que trabalha numa empresa, como é que você pode hoje pensar em fazer uma renda extra? Como ganhar mais dinheiro? E por que eu falo de renda extra? Porque, galera, a grana, o dinheiro em si, para qualquer cenário de sobrevivência ao caos, para qualquer cenário de sobrevivência sem caos, ou seja, para qualquer cenário, a grana, o dinheiro hoje, ele não só hoje, sempre, ele foi, ele é e ele sempre vai ser muito importante. Só que se a gente fica focado só ali em uma única fonte de renda, a gente acaba deixando para trás tantas outras oportunidades que podem acontecer e que podem chegar na nossa frente e a gente não perceber. Ou seja, a gente aproveita os anos mais tranquilos para se preparar, manter uma reserva de qualquer coisa que a gente esteja pensando em fazer, seja até uma reserva, como a gente citou nas dicas anteriores aí, alguma coisa até voltada para alimentação, como também reserva financeira, galera. Então são nos anos mais tranquilos que a gente mantém a reserva para os anos de crise, mas nem por isso a gente vai parar de fazer a reserva nos anos de crise, a gente também consegue fazer isso. Obviamente que eu posso abordar mais a fundo esse tema em outros vídeos, se vocês quiserem, então deixa aí nos comentários se for da vontade de vocês, mas por hora o que eu posso dizer é: separe tudo que vocês ganham, tire aí o custo fixo desse valor total. Custo fixo que eu quero dizer seriam manutenção da casa, alimentação, passando aí por plano de saúde, de filhos, escola e tudo mais. Elimina o que for supérfluo que você esteja gastando. Se a gente voltar e revisar de tempo em tempo, se a gente revisar, a gente sempre vai perceber que tem alguma besteira sendo consumida que não tinha mais necessidade ou que não tinha necessidade nem desde o início. É normal a gente cair nessas pequenas armadilhas aí durante algum tempo, mas de tempo em tempo, se a gente revisar, a gente volta um pouco para a realidade. E aí, tirando esse custo fixo que a gente tem, o que sobra você separa em percentuais. Os percentuais vocês devem escolher o que vai ser para cada coisa, mas, por exemplo, uma parte desse percentual vai ser destinada para reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? Você perdeu o emprego, então você precisaria ter aproximadamente, pelo menos, que eu acho saudável hoje, 1 ano dos seus custos fixos numa reserva, para se você tiver qualquer problema financeiro, você vai ali e você vai ter pelo menos o seu custo fixo para vocês terem um pouco mais de saúde mental para poder correr atrás de uma nova fonte de renda. Um outro percentual dessa grana que sobra, tirando lá os custos fixos,
fixos, você pode destinar para investimentos mesmo em bolsa de valores, uma coisa que está tão comum hoje em dia, tão fácil. Muita gente acha que isso é um bicho de 7 cabeças e não é. É realmente muito simplificado hoje em dia. Joguem aí no YouTube, vocês fatalmente vão achar diversos canais sobre o tema. Hoje eu posso até recomendar um para vocês, o canal do Bruno Perini. É um cara bastante sensato, que fala de uma maneira bastante simplificada, ele explica muito bem. No YouTube é onde tem as melhores aulas que eu acredito que vocês possam assistir sobre esse tema. Por quê? Construindo uma renda passiva ao longo dos anos, você cada vez menos vai depender do Estado, cada vez menos vai depender de governos, e é isso que a gente tem que buscar, principalmente por a gente se considerar aí pessoas praticamente autossuficientes com os nossos kits, com os nossos projetos aí de sobrevivência. Enfim, eu acredito que essa é uma saída e uma maneira para a gente deixar de lado um pouquinho aí a tão falada corrida dos ratos que a maior parte da população mundial ainda vive. E principalmente sobre esse tema eu também posso recomendar um livro para vocês, que seria o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu vou deixar o link aqui na descrição, lá no Amazon, dos meus afiliados do Amazon, para quem quiser comprar. É um livro bastante interessante, que ele é uma virada de chave real sobre esse tema que eu tô falando aqui agora. Se vocês forem buscar um pouquinho o canal do Bruno Perini e comprarem esse livro, bastante do que eu tô falando aqui para vocês vai ficar elucidado e vai fazer vocês entenderem isso de maneira muito mais fácil, o que eu tô falando. Então tenham aí também uma fonte de renda extra, uma renda passiva principalmente. Renda extra que vocês podem fazer, voltando lá na dica das habilidades manuais, por exemplo, vocês desenvolvendo alguma habilidade manual, seja mecânica, elétrica, coisas do tipo, no tempo livre a gente ainda consegue fazer alguns serviços para ter aí uma fonte de renda extra. E não só isso, por exemplo, um canal no YouTube seria uma fonte de renda extra. Obviamente, você precisa atingir alguns milhões para viver disso, mas a gente não está falando aqui de viver exatamente de um canal, embora seja completamente possível. Mas hoje eu falo de ter uma renda extra, não necessariamente abandonar, né, o seu trabalho principal. Então não deixem de pesquisar aí no Google, YouTube, tem diversos assuntos. O YouTube principalmente é o curso gratuito aí que você vai encontrar de tudo que você pesquisar. Então pesquisar aí sobre bolsa de valores, fundos imobiliários, ações brasileiras, ações americanas, como comprar, como fazer renda passiva com isso, até mesmo pesquisar sobre Bitcoin. E aí, o que você acha? Bitcoin é a moeda do futuro? Não é? É uma moeda descentralizada que vai te livrar da ação de governos que estão aí para detonar e controlar tudo que a gente faz hoje em dia? Então fica aí a minha quinta e última dica para vocês. Comentem aí, deixem nos comentários as dicas de vocês, o que vocês já fazem até, principalmente, como vocês estão fazendo as preparações de vocês para 2024. Se vocês tiverem dúvida, vão deixando aí nos comentários, debatam aí entre os amigos que comentarem, a gente vai aumentando aí cada vez mais essa nossa rede de informações. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu, larga aquele like maroto. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Saúde, grande abraço e vamos que vamos!